o texto bíblico, né? O texto bíblico que a gente vai colocar. Nós estamos agora no capítulo 10, tá? Saímos do capítulo 9, onde Jesus estava ali naquela discussão, né, sobre aquela cura daquele cego de nascença, e agora a gente entra, ainda está dentro do contexto de Jesus ali em Jerusalém, na época da festa dos tabernáculos. Isso começa lá no capítulo 7. E agora a gente vai encerrar esse período aí lá para o versículo 21 do capítulo 10. Tá bom? Mas nós estamos agora, então, do versículo 1 ao versículo 21, e a gente vai falar sobre isso. O título que é atribuído a esses acontecimentos é Jesus diz ser o bom pastor. E a gente então vai começar vendo isto. No versículo 1 do capítulo 10 diz assim: em verdade, Jesus falando, né? Ele começa um discurso, provavelmente dentro da visão de João, evangelista, logo após aquela conversa toda, aquelas discussões todas em relação ao cego de nascença e os fariseus. Então, em verdade vos digo que aquele que no curral das ovelhas não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Então ele está dizendo, não é que ele seja exatamente ladrão ou assaltante. O que ele quer dizer é o seguinte: não é alguém autorizado, não é alguém que tem a condição de estar liderando aquele rebanho. Entendeu? A entrada deve ser pela porta. Se não for pela porta, é porque alguma coisa está errada com quem está entrando. Aí a explicação aqui diz assim: o joio força a entrada, enquanto a liderança trigo não usa de violência nisto. Ela é conduzida, enquanto que o joio não, ela força a barra, ela quer que a coisa, né? Ela usa de violência. Se não for pela porta, vai ser de algum jeito, mas ela usa a força para que aconteça do jeito que ela quer. Segundo, o versículo 2. Jesus falando, né? Mas aquele que entra pela porta é o pastor de ovelhas. Esse está autorizado. É por isso que ele entra pela porta, porque ele não precisa usar da violência, porque esta é a função dele. Ele foi autorizado para isso, né? Aí tem aqui o comentário: esse não força, não usa de violência, tudo é natural e espontâneo na liderança dele. O versículo 3, então, diz assim: a este, Jesus falando, né? Ao pastor das ovelhas, o porteiro abre. Então tá ali o porteiro, tá chegando alguém. O porteiro identifica que é o pastor. Ele abre a porta e o pastor entra. Mas aí veio alguém e o porteiro identificou que não é o pastor. Então ele não abre a porta. Então esse indivíduo vai forçar a entrada por outros meios. Tá bom? A este o porteiro abre, no caso o pastor, e as ovelhas ouvem a sua voz. Olha que outra marca de seu pastor. As ovelhas ouvem a sua voz e as suas ovelhas chama nome por nome e as leva para fora. Tá bom? Então ele chama, ele conhece, quer dizer que ele conhece, e quando diz que ele chama o nome, é dizendo assim, ele tem autoridade sobre elas. Entendeu? Para o hebreu, esse é o significado. Se ele está dando nomes, é porque ele tem autoridade. Então, ele chega, é reconhecido pelas suas ovelhas, ele mostra a sua autoridade sobre elas, ele chama nome por nome, e ele conduz essas ovelhas para fora. Entendeu? Para fora. Ele conhece suas ovelhas e elas o conhecem. Então, aí começa, não é, toda
uma palavra de Jesus, todo um discurso, onde ele vai falar sobre essa questão da autoridade ou não de um pastor. E aí depois ele se apresenta. Então, eu sou esse pastor que tenho essa autoridade e as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Tá bom? E isso aí é até uma defesa que ele está apresentando diante dos religiosos, né, do povo de Deus, dizendo: eu sou o enviado de Deus, eu tenho a autoridade, eu sou o pastor, o bom pastor que veio da parte de Deus para conduzir. Aquelas que são minhas ovelhas vão me reconhecer e vão me seguir. Aquelas que não são minhas ovelhas, eles não vão me seguir. É isso que a parábola já começa a mostrar, né, nesses 3 primeiros versículos. Tá bom?